A verdade é que quem se compara sempre perde. Perde a sua noção de identidade e perde porque quando a gente se compara, a gente tende a se comparar com uma pessoa que a gente acha que tem uma vida melhor do que a nossa, que está tendo experiências melhores do que as nossas. Esse hábito da comparação, ele pode nos levar ao fundo do poço e ele é um verdadeiro obstáculo para o desenvolvimento e para a manutenção da nossa autoestima e do nosso bem-estar emocional. Quando a gente vê uma pessoa conquistando alguma coisa, é muito comum que a gente sinta inveja, inadequação, desmotivação, frustração, infelicidade. É só a gente reparar as nossas redes sociais. As redes sociais é como se fosse um marketing social nosso. Tanto eu quanto você compartilhamos ali apenas os aspectos positivos da nossa vida. As boas experiências, as nossas viagens, as coisas que a gente fez que realmente foram legais. Ali não é lugar pra gente demonstrar vulnerabilidade, contar os nossos problemas, chorar as nossas pitangas. Então, é muito comum que a gente olhe para a rede social de uma pessoa e ache que aquilo ali é a vida dela inteira, que a vida dela é perfeita. E olha que engraçado. Enquanto você acha que a vida de fulano é perfeita, incrível e maravilhosa, fulano também deve estar achando que a sua vida é que é perfeita, incrível e maravilhosa. E eu entendo que, por conta de todas as situações que acontecem na nossa vida, a gente acaba endurecendo. A gente acaba achando que a vida é isso mesmo, a gente se identifica com os fracassos, a gente se identifica com esse estado mental de tristeza profunda, a gente perde o nosso brilho no olhar, a gente abandona a nossa criança interior que precisa de acolhimento. Vamos vestindo aquela armadura de que a vida é dura, de que nada nunca dá certo pra gente, a gente se identifica com aquele fracasso e acha que a vida vai ser sempre isso, que não há luz no fim do túnel. Mas isso não é verdade. E eu quero te dizer que todos nós, até qualquer pessoa que vier à sua mente que você achar que tem a vida perfeita, já passou por esse momento também de incerteza, de profunda tristeza e sentimento de inadequação. A gente pode até comparar a nossa vida e achar que a vida do outro é perfeita, plena, que o outro não tem problema, não tem obstáculo, mas isso não é verdade. Eu sei que às vezes é difícil a gente pensar que o outro também tem problemas, mas basta a gente olhar para nossa vida e entender que a outra pessoa é tão ser humano quanto nós. E por isso, também tem seus obstáculos. Oi, sejam muito bem-vindos ao canal do Pensando em Fazer Podcast. Eu sou Lúria e aqui eu compartilho reflexões e ferramentas para a gente criar uma vida leve, potente, feliz. Fique à vontade para se inscrever no canal, para enviar esse vídeo para um amigo e também deixar o seu like, que isso ajuda muito o canal a crescer. Vivemos em um mundo onde a comparação é quase inevitável. Desde quando nós somos jovens, a gente é encorajado a competir uns com os outros e a medir o nosso valor pessoal e sucesso em relação às outras pessoas. Somos encorajados a nos destacar na escola, no trabalho, no clube, no hobby, no balé, no futebol, dentre os amigos, nas redes sociais. E nos disseram que se a gente estudasse muito, que se a gente se dedicasse muito, que se a gente se esforçasse ao máximo, que teríamos sucesso na nossa vida. E que tipo de sucesso incutiram na nossa cabeça? Reconhecimento público e ter muito dinheiro. Um exemplo de como a nossa sociedade valoriza esse tipo de sucesso precoce é a lista Forbes Under 30. Para quem não sabe, existe uma lista da Forbes onde está lá listado os 30 milionários antes dos 30 anos daquele ano. Claro, a lista Forbes Under 30 se tornou uma ambição e uma realização para muitos jovens. Mas a gente sabe que ter reconhecimento público e fazer R$1 milhão antes de completar 30 anos não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil ter reconhecimento público e fazer R$1 milhão durante a nossa vida, quem dirá antes dos 30 anos. Para colocar o nosso nome na lista Forbes Under 30, primeiro a gente precisa pagar e, obviamente, comprovar que a gente tem todos os requisitos para poder participar da lista. Agora, é importante lembrar que muitas dessas pessoas que estão na lista Forbes Under 30 saíram à nossa frente porque eles têm acessos que facilitaram essas conquistas. O contexto que eles vêm é bastante favorável a isso. A gente pode perceber a lógica da competição na comparação de diversas formas. A gente quer ser o mais bonito, o mais desejado, o número 1, o aluno que passou no primeiro lugar no vestibular, a bailarina número 1, o atleta número 1, o relacionamento melhor que tem, e a gente sai correndo atrás disso. Nessa corrida a gente descobre
que a gente vai encarar alguns fracassos e que algumas conquistas vão ficar pendentes. Talvez você ainda não tenha tanto dinheiro quanto você gostaria de ter. Talvez não tenha o corpo que você gostaria de ter. Não tenha a casa, não tenha o trabalho que você gostaria de ter. Talvez você não tenha conseguido terminar a faculdade. E aí a gente pega todos os nossos fracassos e compara com uma conquista pública que a gente está vendo de alguma pessoa. Por exemplo, na situação onde você não terminou a faculdade, você pode pensar: tá vendo aí? Você nem terminou a faculdade e fulano já está no mestrado. mas venha cá, se por acaso você tivesse sofrido um acidente, se você tivesse ido fazer intercâmbio, se seu pai ou sua mãe adoecem, ou se você tem um filho, será que esses eventos externos também não iriam interferir no resultado das suas conquistas? O contexto de fulano foi favorável ao desfecho dele, assim como o seu contexto foi favorável ao seu desfecho. Não é porque você ainda não conquistou alguma coisa que outra pessoa já conquistou que você nunca mais pode conquistar. O universo é abundância. Tem espaço para todo mundo, tem conquista disponível para todo mundo. Quer ver os estragos da comparação na autoestima? A gente acha que a gente nunca é bonito o suficiente, capaz o suficiente, inteligente o suficiente, criativo o suficiente, qualquer coisa suficiente. E esse sentimento de insuficiência que a gente acaba alimentando reflete numa sensação de inferioridade. Nunca vamos ter um relacionamento incrível, nunca vamos ter o corpo incrível, nunca vamos ter a aparência incrível. Nunca vou ter a disciplina suficiente, nunca vou ter a organização suficiente, nunca vou ter constância suficiente. Nunca vou conseguir fazer dinheiro com aquilo que eu amo. E esses pensamentos negativos não só vão criando limitações, como também vão gerando outras sensações, como ansiedade, tristeza, depressão, autocobrança, cansaço, autocrítica, desmotivação, procrastinação, medo, insatisfação com a própria vida, desconexão e a pior de todas, que é a perda de identidade. Acredite, ficar alimentando todas essas sensações nos impedem de conquistar qualquer coisa que a gente queira conquistar na nossa vida. E agora, né? Como que a gente pode educar a nossa mente para lidar com a comparação? Olha, existem duas situações onde a comparação é bem-vinda. A primeira é quando a gente olha para uma pessoa que conquistou algo que a gente também quer conquistar e enxerga essa pessoa como fonte de inspiração. Poxa, fulano conseguiu, eu também posso conseguir. De repente, se é uma pessoa muito próxima a você, você pode pedir um feedback para essa pessoa do seu trabalho, você pode criar uma rede de networking e ajudar você a atingir o seu objetivo com mais facilidade, por exemplo. E o segundo lugar é quando a gente compara quem nós somos hoje com quem nós fomos no passado. E aí a gente vai descobrir o quanto que a gente mudou, o quanto que a gente mudou de ideia, o quanto que de repente uma situação que a gente vivenciou na nossa vida parecia tão grande, enorme, um desafio. E depois que a gente passa, a gente faz, ai gente, fichinha. Eu me lembro muito do vestibular, que eu achava que seria uma coisa muito difícil, aí eu passei. E aí dentro da universidade eu encarei outros desafios maiores ainda do que vestibular, como o TCC. E eu superei tudo isso. Então a gente vai, conforme a gente vai vivendo a nossa vida, a gente vai aumentando o grau de complexidade dos nossos desafios, também vão aumentando conforme a vida passa, conforme a gente vai crescendo. Outro ponto também é quando a gente percebe a evolução do nosso trabalho, do nosso desempenho. Quando a gente começou, que a gente era amador, que a gente não sabia muitas coisas. Depois, com muito tempo de prática, a gente consegue perceber a nossa evolução. Isso é muito gratificante pra gente perceber a quantidade de desafios que a gente superou e onde a gente chegou. A comparação vai surgir quando a gente tá vivendo muito como espectador da vida alheia. Ou seja, a gente está completamente fora. Quando a gente tá observando muito a vida dos outros, a nossa vida tá estagnada. A nossa autoimagem está depreciativa. Então, em primeiro lugar, você precisa cuidar da sua vida. Pare para ouvir o que a angústia tem para lhe dizer. O que eu gosto de fazer quando eu tô me sentindo assim é pegar um caderno e durante 15 minutos eu começo a escrever como eu estou me sentindo, por que eu estou me sentindo, o que fez eu me sentir daquela forma, o que fez você se sentir de forma X é o que a gente chama de gatilho. Então, identificar qual é o gatilho que está despertando em você essa sensação de comparação. Em segundo lugar, observe como sua mente opera quando você está fazendo uma comparação. Você vai ver exatamente você perder para outra pessoa. Você vai pensar que você é menos, que você é insuficiente, que você é incapaz ou qualquer outra coisa. Eu te convido a observar os pensamentos que vêm à sua mente sempre que você estiver dentro de uma situação onde você está se comparando com outra pessoa.
E se você utilizar esse exercício de escrever 15 minutos, como você está se sentindo, sobretudo fazendo perguntas, as respostas vão aparecer, porque as respostas vêm do nosso inconsciente. Então elas vão aparecer sim nessa escrita. Acolha, aceite a sua história de vida. Sério, aceite a sua história de vida. Só tem uma forma da gente conseguir viver bem a nossa vida, que é amando quem nós somos e amando a vida que a gente cria. E eu entendo que você pode ter inúmeros problemas ou justificativas pra dizer por que sua vida é ruim e etc e tal. Eu não tô aqui dizendo que da noite pro dia você vai estalar os dedos, ligar um botão e tudo vai mudar. Não, mas você precisa começar a aceitar e acolher a sua história e viver bem dentro do seu contexto atual. Porque se você consegue viver bem dentro do seu contexto atual, não importa qual é o contexto, você sempre vai conseguir viver bem. E esse é o grande segredo. A vida que você quer criar inicia com o compromisso de ser feliz onde você está, de dar o seu melhor com aquilo que você tem, dentro das suas possibilidades. De repente, o seu contexto é diferente. De repente, não. Os contextos são sempre diferentes. É claro que uma pessoa que vem de uma família bem mais estruturada emocionalmente vai ter uma estruturação emocional melhor do que uma pessoa que vem de uma família disfuncional emocionalmente. A vida que a gente quer só vai ser possível ser criada a partir do momento em que a gente desenvolver autoestima, autoconfiança, resiliência e coragem. E como é que a gente faz para desenvolver isso na nossa vida se a gente não tiver? Ou se a gente tiver isso pouco? A gente vai ter que praticar. Vai começar a identificar quais são as crenças limitantes, o que te impede de se ver como um ser humano capaz de realizar os seus sonhos, de realizar a sua vida tal qual outra pessoa que também está realizando seus sonhos em vida. A gente tem que acreditar que a gente é tão capaz e competente como qualquer outra pessoa no mundo. Temos que aceitar os desafios. Temos que nos comprometer com as nossas coisas, com as nossas vidas. Fazer as coisas apesar do medo. Continuar no dia seguinte, apesar do fracasso no dia de ontem. Você não vai ligar um botão e tudo vai mudar na sua vida. Isso é um processo. Leva tempo. Tem pessoas que conseguem fazer isso mais rapidamente, tem outras pessoas que levam mais tempo. Você não vai de hoje para amanhã criar autoconfiança e autoestima. Ninguém nasce pronto. Talento não vence esforço. A gente fica pronto durante o processo. Não espere estar pronto para começar a caminhar, para começar a criar a vida que você deseja. Cuidado com a vitimização. Ai, que ponto delicado, meu Deus, eu espero que você entenda o que eu estou falando. Se você se identifica muito com os seus fracassos, com a tristeza e acaba alimentando esse estado mental, muito provavelmente os resultados que vão aparecer na sua vida também serão frutos desse estado mental que você tanto cultiva. Então, muito cuidado com a vitimização. Assim como você quer estar perto de pessoas que são alegres, pra cima, que escutam seus problemas, ninguém quer estar perto de uma pessoa que só reclama, que só fala mal da vida, que só fala das mazelas, que não tem outra coisa leve ou divertida pra falar. Ah, porque eu não consigo, porque minha vida é a pior de todas, porque ninguém me escuta, porque ninguém me ouve, porque ninguém me ama, porque ninguém me quer. Minha vida é só luta, olha pra isso, eu não consigo nada. Se você realmente pensar isso, é claro que você só vai produzir isso na sua vida. Você só vai ter resultados na sua vida que provem exatamente aquilo que você pensa. E é difícil, né, a gente pensar positivo diante de tantas coisas que a gente vê, mas esse é o desafio. Eu sei que às vezes a vida é doída, solitária, difícil. E tudo bem, a gente tem os nossos momentos, a gente precisa de acolhimento, a gente tem os nossos fins de ciclos, a gente tem os nossos lutos na vida. Mas a gente não pode, de jeito algum, se identificar com esse estado mental de tristeza. Se identificar com esse estado mental de fracasso. Porque se a gente se identifica, é muito difícil sair desse lugar. E é muito fácil a gente sucumbir. Então assim, define um dia pra você começar a dar um passo adiante. Porque assim, ninguém vai tirar você desse lugar. É só você que pode se tirar desse lugar. Porque esse estado de tristeza, ele nos atrofia, ele nos deixa pequeno, nos deixa amedrontado. E só você é capaz de resolver a sua vida, só você é capaz de resolver os seus problemas. Foque sua energia nisso. Contexto. Sempre que você estiver se comparando, não se esqueça de lembrar dos contextos. É claro que se você vem de uma família rica, estruturada, da cidade, você vai ter um contexto muito mais favorável a outras coisas do que uma pessoa que vem de uma família pobre, do interior, menos estruturada emocionalmente. Claro, eu não tô querendo dizer com isso que sua vida é mais fácil ou mais difícil do que a de alguém. Eu só estou apenas dizendo que são contextos diferentes, que as pessoas têm tempo e realização e formas de se ver, autoimagens diferentes. E tudo isso influencia nas nossas conquistas. E quando a gente se compara, a gente não compara os contextos. É muito importante a gente lembrar disso, que os nossos contextos são diferentes.
Quando a gente se compara, a gente não compara os contextos. E é muito importante a gente pensar nisso, porque a gente tem uma tendência a julgar se aquela pessoa é merecedora ou não daquela conquista. Isso é um sintoma de inveja. A inveja é um ótimo sinalizador, inclusive, dos nossos conflitos internos, dos nossos desejos não realizados. Quando a gente identifica e nomeia que a gente está sentindo inveja, aí a gente tem a capacidade de transformar essa inveja em inspiração. E aí, meu amigo, tudo muda. Ó, a intenção. Quando você identificar que você está sentindo essa inveja, pensa o seguinte: se fulano conseguiu, eu também consigo. Fulano veio antes de mim e mostrou que é possível realizar isso. Portanto, eu também posso realizar. E por isso eu fico feliz pela conquista dele, porque a próxima pessoa a conquistar isso serei eu. Agora, algo que eu queria destacar, assim, muito fortemente, é que eu, apesar de conhecer muitas pessoas, não tenho no meu meio pessoas que são nepo babies, aquelas pessoas que são herdeiras, que os pais dão tudo. Claro, eles vêm de algum lugar, meus amigos até têm uma condição de vida legal, mas o que eu tô vendo, de fato, são pessoas realizando suas coisas a partir do próprio trabalho mesmo. Da dedicação, da disciplina, da rotina, do trabalho constante, consciente, do pensamento positivo. Eu vejo essas pessoas com disposição para ir para academia, disposição mental, otimista, para frente, tendo uma vida social bacana, tomando decisões, assumindo riscos, fazendo investimentos e a parte chata do trabalho. Aí eu te pergunto, será que você está disposto a viver essa rotina, a fazer tudo isso, a colocar tanta energia e dedicação em uma coisa para tornar aquilo real, tal qual as outras pessoas também estão fazendo? Ah, outra coisa também que eu gosto muito de pensar é que eu não sei de onde é a fonte de renda da vida daquela pessoa. Eu não sei se ela é uma pessoa bancada pelos pais, bancada pelo cônjuge, se aquele dinheiro é de fraude, se é de aposta, se é de OnlyFans, se é ilegal, se é fruto de uma herança ou se é fruto de trabalho. E aí, se for de trabalho, pense em tudo isso que eu falei, tá? Você tá disposto a colocar energia e empenho em alguma coisa para tornar aquilo realidade tal qual aquela outra pessoa tá fazendo? Porque é muito normal também a gente querer diminuir a vitória dos outros. Ah, porque fulano tem pai, porque fulano tem sorte, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo. Cá pra nós. Se a gente tivesse cuidando da nossa vida, tal qual fulano tá cuidando da vida dele, será que a gente também não estaria realizando nossas coisas? Sorte pode até conquistar uma vida boa, mas não sustenta. Todos nós somos dotados das mesmas capacidades humanas: criação, inteligência, disciplina, força de vontade, oportunidade disfarçada de problema. Mas a diferença é como cada um lida com isso. Quanto mais você estudar, praticar essas ferramentas na sua vida, mais você vai ter elas à sua disposição e assim você pode utilizá-las para criar o melhor contexto para você. O trabalho que a gente precisa fazer para mudar esse padrão de comportamento inconsciente é realmente mudar a forma como a gente se vê, ou seja, a nossa perspectiva sobre nós mesmos. E eu sei que você vai me dizer aí uma série de coisas, não, porque minha vida, porque eu, porque não sei o quê. Olha, não tem jeito. Você vai ter que viver sendo quem você é nessa existência. E a melhor forma de fazer isso é buscando ter um relacionamento harmonioso consigo. Faça as pazes com você mesmo. Se você estiver sentindo alguma dificuldade para identificar quais são suas qualidades ou suas conquistas, você pode pedir a um amigo para listar isso para você. Pode pedir amigos para listar qualidades que eles admiram em você ou conquistas que eles acham que são muito legais, que eles participaram e viu você conseguindo, situações das quais você conseguiu demonstrar coragem, resiliência, força, confiança. É bem verdade que a gente costuma subestimar as nossas conquistas, achar que as nossas conquistas são infantis, inúteis, fáceis. Não, qualquer pessoa consegue fazer isso aqui que eu fiz. E por isso fica, às vezes, difícil da gente conseguir celebrar a nossa vida, celebrar as nossas vitórias, por menores que elas sejam. E de se ver, obviamente, como pessoas capazes de realizar coisas maiores. Mas celebrar as pequenas vitórias é o primeiro passo para a gente conseguir se alegrar e celebrar grandes vitórias na nossa vida.
Se a gente achar que as nossas pequenas vitórias são bobas, inúteis, infantis e fáceis, a gente vai ter a tendência de interpretar isso também quando a gente tiver uma conquista grande. E a maioria de nós vai viver uma vida anônima. A maioria de nós não vai ter nossas conquistas tão públicas assim. A armadilha da comparação nos tira o que é nosso. Tira a nossa jornada, tira o nosso brilho, tira a nossa sabedoria de vida, nossa vontade de conquistar as coisas, tira a nossa potência de agir e, sobretudo, suga toda a nossa identidade e individualidade. E hoje eu queria te fazer esse convite a experimentar uma outra forma de você se ver, de você pensar bem sobre si mesmo, aceitar a sua história, aceitar as coisas que lhe aconteceram por completo, sem revolta, sem medo, para criar o contexto, a vida gratificante, leve e autêntica que você deseja e merece na sua vida. Você é tão capaz quanto qualquer outro ser humano. E a única coisa que te separa deste que já está vivendo o ápice do seu sucesso da sua vida é o seu nível de comprometimento. E aí, você já pensou sobre essas perspectivas? O que é que você acha? Você já parou para pensar quais foram as consequências que as comparações já deixou na sua vida? Te convido a pensar sobre isso hoje, te convido a experimentar uma nova forma de ver a vida e te vejo no próximo vídeo.